Eu quero saudar você, meu irmão, minha irmã, com a paz do nosso Senhor Jesus, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero te saudar com a paz que excede todo entendimento humano. É isso. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do coração de Deus, aquilo que Deus traz do coração dele para o meu coração e, e pelo entendimento e discernimento que o Espírito Santo me dá todos os dias, que eu não posso guardar isso para mim, eu tenho que compartilhar com você. Então, sejam bem-vindos a mais uma mensagem aqui da minha página aí, você que está no Instagram, no Facebook, do meu canal aí no YouTube. Sejam bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus alcance a tua vida, amém? Deus abençoe tua casa, viu? Deus abençoe tua família, Deus abençoe teu dia, Deus abençoe as tuas finanças, o teu emprego, Deus abençoe teu ano, que você seja uma pessoa abençoada, cheia das bênçãos de Deus, no nome de Jesus, amém? E sem mais delongas, eu quero trazer para a gente a palavra do Senhor. Amém? Diz assim, a palavra do nosso poderoso, do nosso grandioso Deus. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. João 15, capítulo 15, versículos de 1 a 5. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. João, capítulo 15, versículo 8. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. João 15, versículos de 10 a 12. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, eu os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês, olha só o que Jesus diz, o que eu lhes ordeno, é uma ordem de Jesus, é isto, que vocês amem uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 16 e 17. Vamos meditar, né, nessa palavra maravilhosa, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa ministrar o nosso coração, que realmente essa palavra ela venha direcionada para aqueles que precisam ouvir, e que não seja a minha boca falando, Pai, que não seja a minha boca ministrando, mas que seja o teu Espírito ministrando através da minha vida. É o que eu oro, agradeço já, Pai, em nome de Jesus, amém. Então aqui, meus irmãos, é Jesus, né? Jesus falando com os seus discípulos, Jesus dando um ensinamento daquilo que está no coração do Deus Pai, que entrou no coração do Deus Filho, que é que é Jesus, e é aquilo que o Deus Filho ordena para que os seus discípulos, para que os cristãos, para que os verdadeiros cristãos
eles façam, né, através do Deus Espírito Santo. Então, são ordens de Jesus, né? São direcionamentos que Jesus dá para os discípulos da época, né? Para os 12 apóstolos, mas que aquilo seja perpetuado, né? Porque ele fala, né, para fazer discípulos de todas as nações, fazer discípulos. Então, quando você faz discípulos, os discípulos fazem discípulos e os discípulos fazem discípulos e assim por diante, isso permanece. E é isso que Jesus disse, né? Que deem frutos, esses frutos permaneçam. E aí a gente pode... E aí eu vou entrar, né, na ministração da palavra, trazendo o tema dessa mensagem, que é esse aí, ó, expandindo o reino. Expandindo o reino de Deus. Então, primeiramente, eu quero trazer algo para a sua vida. Deixa eu falar uma coisa. Não tem como, tá? Não tem como o cristão que é cheio do Espírito Santo não compartilhar isso com outras pessoas. Não tem como. Se você se diz cristão, fala que é cheio do Espírito Santo, mas não faz a obra, mas não dá fruto, mas não faz com que o seu fruto permaneça, você não é cheio do Espírito Santo. Jesus não chama discípulos, ou melhor, não chama pessoas, Jesus não salva pessoas, Jesus não tira pessoas do pecado, Jesus não tira pessoas das trevas e traz para a luz, para que essas pessoas recebam e não compartilhem. Jesus, ele não quer pessoas sentadas em banco de igreja apenas. Jesus, ele quer discípulos. E o verdadeiro significado de cristão é pequeno Cristo, ou imagem de Cristo. Então, se você é um Cristo pequeno, né, é um escolhido menor, porque o maior de todos, o sumo sacerdote foi Jesus, é Jesus. Todos os cristãos são abaixo dele, porque acima dele não há ninguém, ele está acima de todas as coisas. E Jesus, ele veio nos dar o exemplo. Não tem como alguém se autodenominar cristão e não formar discípulos, e não criar discípulos, e não sair para fazer a obra, e não pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Realmente pregar o evangelho, porque foi isso que Jesus ordenou: ide e pregai o evangelho a todos os povos. Então, Jesus não quer você parado, meu irmão. Se você fala que é cristão e está parado, desculpa, você pode se autodenominar cristão, mas você não é cheio do Espírito Santo, porque quem é cheio do Espírito Santo automaticamente queima no coração por almas, queima no coração por salvar. Então, a gente vai caminhar nessa linha, nessa mensagem. Então, vamos lá. Então, olha só, primeira coisa que eu quero dar uma ênfase de suma importância é na frase, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Jesus disse, sem mim, vocês não podem fazer nada. Meu, isso aqui é sensacional. Olha o que Jesus disse. Sem mim, vocês não podem fazer nada. E o que Jesus quer nos dizer com isso? Então, meditando nesse versículo, eu recebi algumas revelações de Deus, do Espírito Santo. A primeira, sem Jesus não poderemos viver uma vida que agrada a Deus. Que isso é o principal. Então, se você não é cheio de Jesus, se você não é cheio do Espírito Santo, se você não é realmente um cristão cheio do Espírito Santo, você não consegue, não tem como viver uma vida que agrada a Deus. E isso é o principal de todos. A gente viver uma vida que agrada a Deus, amando o Senhor
e que a gente viva uma vida que agrada a Ele. Então, esse é o primeiro, primeiro ensinamento que eu recebi nesses textos que nós acabamos de ler. O segundo, não conseguiremos nos livrar de nós mesmos. Isso aqui que é pesado. A gente, sem Jesus, a gente não consegue nos livrar de nós mesmos. E a gente nós não conseguindo nos livrar de nós mesmos, todos os nossos desejos a gente vai querer colocar em prática. O que vai vir no nosso coração é aquilo que está na nossa mente. Então, se a gente não se esvaziar de nós mesmos e deixar com que o Espírito nos encha de Jesus, não tem como a gente se livrar de nós mesmos. E o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Ah, mas não é o diabo. O diabo, ele usa aquilo que está na nossa mente para nos derrubar. Então, o diabo usa os nossos desejos contra nós. O diabo usa a nossa mente contra nós. Então, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O diabo só usa isso contra nós. Nós damos armas para ele. Terceiro, viveremos uma vida que, ao nosso ponto de vista, olha só, é a sequência do número 2, né? Viveremos sem Jesus, nós viveremos uma vida que, ao nosso ponto de vista, é a correta. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Ah, mas, meu irmão, não tem nada a ver com você, o que você pensa, o que você deixa de pensar de você mesmo, o que eu penso e o que eu deixo de pensar de mim mesmo, do que eu faço, se é bom ou não é, isso não quer dizer nada. A gente tem que ver aquilo que Deus acha o melhor para nós. A gente tem que aprender a viver segundo a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, sem Jesus, a gente vai viver uma vida achando que o que nós achamos está correto. E eu já ouvi muito isso. Eu não acho isso. Eu não acho aquilo. Eu não acho. Meu irmão, esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa nas redes sociais, aí numa postagem aí que eu vi um vídeo, e o cara, ele respondeu para mim dizendo assim, não sei o que, o que você acha sobre isso? Eu falei, cara, o que eu acho ou deixo de achar não faz a mínima questão, não faz a mínima importância. Eu me baseio naquilo que Deus me direciona. Eu me baseio naquilo que a Bíblia me mostra que é o correto. E eu não acho nada, eu não penso nada, eu não tenho... o que a Bíblia me mostra, o que a Bíblia me define como padrão, é isso que eu sigo. Então, o que eu acho, o que eu penso, eu peço para que o Espírito Santo me dê discernimento, ilumine a minha mente. E 4, nossa eternidade não será no céu. Então, uma vida sem Jesus, a nossa eternidade não será no céu. E aí está essa imagenzinha do lado aí, ó, que já vem o número 5. Sem Jesus, estamos caminhando para o abismo. Para aquilo que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre, onde haverá choro, sofrimento e ranger de dente. É aqui, essa caminhadinha que esse povo está dando, ó, para o abismo. Isso é muito sério. E o que devemos fazer para ter uma vida com Jesus? A Bíblia nos ensina. Primeiro, precisamos nos limpar da sujeira que o mundo causou em nossos corações. Tudo aquilo que o mundo nos trouxe, né? Tudo aquilo que o mundo nos traz como correto, entre aspas, como bom, entre aspas, a gente precisa se limpar disso. E como a gente se limpa disso? Tá aqui, ó, número 2. Olha só o que Jesus diz, ó, vocês já estão limpos, falando para os discípulos dele, né? Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Então, como nós vamos nos limpar da sujeira que o mundo colocou no nosso coração? A palavra de Deus. Leitura diária da Bíblia. A palavra de Deus nos limpa. Então, você quer ser limpo? Você quer
começar a ser lapidado pelo Senhor, você quer entender como é ter uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de Jesus dentro de você, leia a Bíblia todos os dias, pedindo entendimento para o Espírito Santo. Não é apenas ler a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro de leitura. A Bíblia é um livro de meditação, reflexão e vivência. Você tem que orar pedindo para o Espírito Santo te ajudar nesse momento de estudar a palavra, de meditar a palavra. 3, aqui Jesus fala, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então, precisamos ler, meditar, guardar, mas principalmente colocar em prática o que a palavra nos ensina, o que a Bíblia nos ensina. Então, a gente precisa ler, a gente precisa meditar, a gente precisa guardar, mas principalmente colocar em prática, viver. Não adianta só você ler, você guardar, meditar, mas você não colocar em prática. Não vai adiantar nada. Fé sem obra, ela é em vão, tá? Essa é a vida que agrada o Senhor. Dessa maneira. E vivendo assim, seremos eu e você o ramo que estará sempre na videira, que é Jesus. Ramo somos nós, a videira é Jesus. E o melhor, sendo tratado e cuidado pelo lavrador, que é o Deus Pai. Amém? Pronto. E é só isso? Não, absolutamente não. Olha só o que Jesus fala aqui. Presta atenção, isso é muito importante, gente, isso é muito importante. Jesus fala assim, todo ramo que, estando em mim, eu deixei agora em letras amarelas para destacar, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, ou seja, ele lapida, para que produza mais fruto ainda. Então, se você, aquilo que eu falo, se você fala que é cristão, mas tu não está dando fruto, você não está fazendo nada, não está acontecendo nada, você está paradão, você não está fazendo discípulo, você não está pregando, ou melhor, você não está aprendendo, porque aquele que busca o entendimento, busca o conhecimento, aquele que realmente medita na palavra, não tem como não ser cheio do Espírito Santo. E se você não der fruto, ele vai te cortar. Está aqui a palavra de Deus está dizendo, Jesus está dizendo para mim, para você, todo ramo que, estando em mim, olha só, e aquele que acha que está nele, aquela pessoa para você que está na igreja, que diz ser cristão, que está na igreja, que vai, que frequenta, mas que não dá fruto, ele o corta, o Pai corta. Então você precisa dar fruto. Por quê? Porque todo aquele que dá fruto, ele limpa, ele trata, ele capacita, ele lapida, ele faz crescer, ele faz vaso maior e maior e maior, ele coloca mais unção, ele derrama mais unção, cada vez você é mais cheio do Espírito Santo. E tem como ser mais cheio? Tem como ser mais cheio, sim. Tem como ser sempre mais cheio. Ele corta, ele limpa para que produza mais fruto ainda. E é isso que Deus quer, que nós produzamos fruto. E o que é fruto? Fruto é para que através da nossa vida outras pessoas recebam aquilo que nós temos e façam a mesma coisa. Que isso seja passado adiante. Além de geração em geração, mas pelas pessoas que estão ao nosso redor, que não fazem parte da nossa família, do nosso seio familiar, mas que fazem parte do nosso centro de relacionamento, de convivência. Você precisa dar fruto, irmão. Você precisa dar fruto, porque senão Deus vai te cortar da árvore, da videira. Deus vai cortar você e vai lançar você no fogo. Precisamos dar frutos. Meu irmão, minha irmã, você e eu, nós precisamos dar frutos. Pessoas precisam aceitar Jesus através da minha e da sua vida. Pessoas precisam reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Pessoas precisam largar a idolatria. Pessoas precisam largar o fanatismo religioso. Pessoas precisam largar a ideia de que elas sabem o que é bom para a vida delas. Você precisa falar que essas pessoas precisam entender que é Deus que sabe o que é bom. É só Deus que sabe o que é bom para a vida de cada um. Isso tem que partir de mim e de você. Nós precisamos dar frutos.
Mas para isso a gente precisa se encher do Espírito Santo. Mas para isso a gente precisa se alimentar da palavra. Mas para isso a gente precisa buscar Deus todos os dias. Mas para isso a gente precisa meditar, refletir, viver a palavra. Para que Deus nos encha com a presença do teu Filho. Para que Deus nos encha com a presença do Espírito Santo. E olha só o que Jesus diz: nisto é glorificado o meu Pai. Olha no que Deus é glorificado. Jesus diz que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Ei, você é cristão realmente? Porque cristão quer dizer ser discípulo de Jesus. Cristão é ser semelhante ao Senhor. Você está glorificando o nome de Deus? Está dando muito fruto? A tua vida está dando fruto? Pessoas estão aceitando Jesus, conhecendo Jesus na intimidade através de você? Ou nem você conhece Jesus na intimidade? E aí? Ou você espera receber do pastor, do seu pastor, do seu líder religioso todo final de semana? E tá bom para você? Não, meu irmão. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para mim. Deus quer que nós busquemos. Deus quer que nós busquemos a presença dele. Para que ele seja glorificado através da minha e da sua vida. Como? Que nós demos muito fruto, que muitas pessoas possam conhecer esse Jesus intimamente, como eu e você conhecemos, e que essas pessoas possam passar adiante tudo isso, levando a salvação a outras almas. Como a minha vida, como a minha alma e a sua alma fomos salvos, nós precisamos transmitir isso, compartilhar isso, para que pessoas vão fazendo o mesmo, criando, fazendo discípulos de todas as nações, porque foi isso que Jesus disse: pregue o evangelho a todas as nações. Ei, em vez de você ficar usando sua rede social para ficar olhando a vida dos outros, vendo outras coisas, usa a tua rede social para pregar o evangelho, porque as redes sociais alcançam níveis inimagináveis, alcançam pessoas que você nem sabe onde essas pessoas estão. Pessoas, às vezes, podem ver uma postagem sua que você nunca viu, nunca vai ver na vida. Foi para isso que Jesus disse, foi por isso que Jesus disse que em meu nome, ele disse, em meu nome farão obras maiores do que as minhas. Jesus caminhou num espaço reduzido naquela época, num espaço reduzido, e levou a palavra num espaço reduzido. Eu e você podemos levar a palavra para o resto do mundo, num simples clicar de enter, faz e enter, um simples enter, a tua palavra pode ir para os 4 cantos do mundo. Jesus continua: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça. O fruto precisa permanecer em você. O fruto precisa permanecer em você, para que o fruto que, através de você, que seja alcançado a outras pessoas, também permaneça. Também permaneça. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. A nossa fome, meu irmão, minha irmã, e sede tem que ser cada dia maior de aprender do Senhor, pois Ele quer nos ensinar. Ele diz assim para nós, lá em Mateus 12, 29, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Jesus quer que nós aprendamos dele. E como que a gente vai aprender de Jesus? A gente precisa ler a palavra de Jesus. A gente precisa ler aquilo que Jesus deixou de ensinamento para nós. Meditar de dia e de noite na palavra, colocando em prática. E assim entender que Deus nos chamou para o seu exército, nessa batalha espiritual por almas, na qual a minha alma e a sua já foram ganhas para Jesus. Nós já fomos ganhos para Jesus. Jesus já salvou a nossa alma do lamaçal do pecado. Mas no mundo lá fora, existem milhares que ainda precisam de salvação. E quem vai salvar essas almas? Vou deixar para o outro aí, salvar, vou deixar, isso não tem nada a ver comigo. Meu irmão, então você não tem o Espírito Santo. Então você não é cheio do Espírito Santo. Desculpa, mas quem é cheio do Espírito Santo, ele entende isso aqui, ó. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Você tem que ter amor pelas pessoas,
por almas que estão afundadas no lamaçal do pecado, na enganação de Satanás, porque Satanás é exímio enganador, e ele engana de uma maneira tão sutil que a pessoa enganada acha que está no caminho certo. A palavra de Deus diz: há caminhos que para o homem lhe parece bom, mas que no final leva à morte. É isso que Satanás faz. Desde o princípio, o que Satanás faz é enganar. Ele enganou Eva lá no jardim. O que ele faz é enganar, e ele sabe fazer. E existem pessoas, existem almas gritando por salvação. E quem vai fazer isso? Se você acha que para você isso não é isso para você, desculpa, meu irmão, você não é cheio do Espírito Santo. Se você acha que a salvação é tua e acabou, que você só precisa se alimentar e pronto, você não ama o seu próximo. E isso é fato. Aquele que é cheio do Espírito Santo queima por passar adiante aquilo que recebe para que outros sejam salvos também. Olha o que Jesus diz: eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Agora, para a gente terminar, para a gente concluir, né, essa mensagem, olha só o que diz lá no primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pesado, hein? Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso aqui é muito sério, né? E é muito profundo. Aí, o que Deus me trouxe ao coração, né? De discernimento. Amando assim o nosso irmão, mesmo aqueles a quem não conhecemos, deve arder no nosso coração o desejo de que ele receba aquilo que recebemos e viva a vida, verdadeira vida, que vivemos. Não tem como aquele que fala que é cristão, eu sou cristão, e cara, e você não querer salvar pessoas, não pregar o evangelho, não desejar com que outras almas sejam salvas como a tua foi. Não tem como, eu não consigo ficar calado, eu não consigo, eu quero fazer a obra, eu quero falar de Jesus, eu quero, sabe, às vezes eu quero até demais da conta, eu falo, Senhor, canaliza essas vontades no meu coração, canaliza, Espírito Santo, me ajuda, porque eu quero falar, eu quero que as pessoas tenham o que eu tenho, eu quero que as pessoas conheçam o Jesus que eu conheço, Jesus vivo, eu quero que as pessoas tenham discernimento espiritual para entender o que é certo, o que é errado, verdadeiramente certo e errado aos olhos do Senhor. E aqui eu finalizo, meu irmão, minha irmã, aqui trazendo isso, né, esse convite para o seu coração. Vamos levar Jesus a todos. Essa é a vontade do Senhor, e nisto o nome dele será glorificado. Ei, você quer glorificar o nome de Deus? Você quer exaltar o nome do Senhor? Pregue Jesus. Fale de Jesus para o seu irmão. Use a sua rede social para pregar o evangelho. Use a sua influência para pregar o evangelho. Leva aquilo que você recebe aos quatro cantos do mundo. Porque nisso o nosso Deus será glorificado. E é esse o desejo do coração do Senhor. É esse o desejo do coração de Deus. E Jesus está trazendo isso para a gente. Jesus está trazendo esse ensinamento para a gente. Que nós demos frutos, Mas para que esse fruto permaneça, para que seja um fruto permanente, um fruto verdadeiro, você precisa estar enxertado na videira. Você precisa estar enxertado em Jesus. Jesus precisa estar em você e você nele. E você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa buscar. Se você ainda não é cheio do Espírito Santo, você precisa buscar ser cheio. E como? Ele ensina, a gente precisa se alimentar da palavra. Como que o nosso espírito é alimentado? Como que o nosso corpo físico é alimentado? Com comida. Nosso corpo físico
fica alimentado com comida. Como que o nosso corpo espiritual fica alimentado? Com a comida também, mas com a palavra de Deus. Jesus disse, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O pão alimenta o corpo, mas o espírito alimenta, a palavra de Deus alimenta o espírito. E como nós somos corpo, alma e espírito, nós precisamos estar com os três alimentados. E a gente estando com o nosso lado espiritual bem alimentado, o nosso corpo e a nossa alma, consequentemente, estarão bem alimentados. Por quê? Até porque nós aprenderemos a comer direito, comer certo, comer corretamente. Porque comer errado também é pecado. Pecado da glutonaria também é pecado. Então, a gente tendo o nosso espírito alimentado e fortalecido com a palavra de Deus, a nossa alma, que são os nossos pensamentos, as nossas vontades e desejos, e o nosso corpo físico, estarão também bem alimentados. E só assim a gente continua enxertado na videira que é Jesus e sendo tratado pelo lavrador que é Deus, para que nós possamos dar frutos. Você não consegue dar fruto sem Jesus. Se você não for cheio do Espírito Santo, você não consegue dar fruto. E não é isso que Deus quer de você. Não é isso que Deus quer de você. E ele fala, aquele que não der fruto, o Pai corta. O Pai corta. Deus está avisando, Jesus está avisando. Aquele que não der fruto, lá no dia, ele vai te cortar. E aí você vai falar, Senhor, Senhor. E ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ele dará o reino do céu. Que você possa entender essa mensagem. Você que se diz cristão e que está parado aí, precisa movimentar. E você que está nesse vídeo agora querendo viver uma vida diferente, que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, entenda que tudo aquilo que você receber, você precisa compartilhar. Não é só para você. Deus não te fez represa para represar água. Deus te fez rio para fluir, para que as suas águas fluam e alimentem a população ribeirinha. Amém? Que você possa entender que você só herdará o reino dos céus se você der fruto, e muito fruto, e que esse fruto permaneça. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe tua casa, beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.